Pessoal, aqui é a professora Maísa. Eu vou falar com vocês sobre o que veio antes da Semana de Arte Moderna. No livro de vocês, esse texto vai estar a partir da página 283, tá? Tempos Modernos, para a gente falar um pouquinho do que veio antes. Então, só para vocês lembrarem um pouquinho, tá? A arte no Brasil começa, né, com os indígenas. Mais tarde, os imigrantes vão começar a imitar a arte que vinha da Europa através das gravuras que vinham nos livros, tá? Quando Dom João VI chega aqui no Brasil, ele encomenda uma missão artística que tem a intenção de civilizar, né, o Rio de Janeiro, capital do Brasil da época, tá? E essa missão artística vai trazer o estilo artístico chamado neoclassicismo, que é aquele estilo bem acadêmico que tenta mostrar a natureza de forma idealizada, ou seja, mais perfeita do que ela é de verdade. E é esse ensino que se estabelece na Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, tá? Então a gente vai ter a arte indígena, daí a arte barroca, né, importada da Europa através dessas gravuras, né, em que a gente não tem, os artistas não vão para a Europa se especializar. O que a gente tem são artistas nascidos aqui no Brasil e outros que já vieram com esse conhecimento lá da Europa, tá? Especialmente de Portugal. Depois, a introdução do neoclassicismo pela missão artística francesa, que é o que era ensinado na Academia Imperial de Belas Artes. Bom, um dos principais artistas que a gente vai ter do período neoclássico no Brasil, tá, é o José Ferraz de Almeida Júnior. Vejam, ele vai estudar na Academia Imperial de Belas Artes e aprender a arte neoclássica e também a arte romântica, tá, que ele vai desenvolver nas suas obras. Lembrando que no romantismo, aqui no Brasil, o que a gente vai ter? A representação, né, do bom nativo, do bom indígena, que é aquela visão idealizada das pessoas. Então, os trabalhadores são representados também de uma maneira não condizente com a realidade, tá, do que acontecia. Por quê? Porque a ideia é que atinja os sentimentos e que seja uma coisa bonita, tá? Então, a gente tem essa obra aqui, que é o Derrubador Brasileiro. Essa obra vai retratar um lenhador. Vocês podem ver que na mão esquerda do lenhador tá ali o machado, né, usado para cortar a árvore. Percebam que esse lenhador, ele tem um corpo todo bonitão, bombadão, mais ou menos no estilo, né, da Grécia Antiga. E ele tá todo limpinho. Você não vê um lenhador que tá sujo, rasgado. Até a calça branca dele tá limpinha. Agora imaginem que um lenhador lá no meio do mato ia estar sentado numa pedra cheia de limo, que nem aquela ali, e ia estar com a calça limpa. Tá? Vejam que do lado esquerdo da obra tem um lago, alguma coisa assim, com um pequeno córrego do lado do lenhador. Lá atrás a gente vê até a árvore cortada, o céu aparecendo, mas como eu disse, é tudo bem idealizado, tá? A pintura, ela é diluída, ou seja, a gente não vê as marcas do pincel, né? Você não vê um contorno muito nítido também nessa pintura. Isso são características românticas na nossa pintura. Bom, o Almeida Júnior, ele ganha, tá, uma bolsa de estudos do Dom Pedro II, em que ele vai estudar na Europa. E lá ele vai ter contato com outro movimento artístico que está acontecendo, chamado realismo. O realismo, como o nome já diz, vai ter essa intenção de representar as coisas conforme a gente vê na realidade, sem idealizar. Então é diferente do romantismo, embora ainda mantenha aquelas técnicas acadêmicas de representação de volume, luz e sombra,
diluição do contorno e tal, que vem sendo trabalhado já desde lá do Renascimento, tá? Então lá ele vai ter contato com as obras, por exemplo, do Corot, do Courbet, do Rousseau e outros pintores realistas. Essa obra que vocês estão vendo é do Courbet, que é um pintor francês. Vejam, ele vai retratar pessoas cortando pedra. E ele retrata isso do jeito que ele percebia na realidade. Então vejam aqui, ó, por exemplo, que a gente tem um menino que tem um aspecto, inclusive, ainda de adolescente aqui, com o cabelo curtinho, o que demonstra, né, que já tinha esse trabalho, que tinha esse trabalho infantil, ele acontecia mesmo na época. Olha que a roupa dele aqui, ó, tá toda rasgada, tá? Ó, até a calça, o sapato é todo estouradão, todo acabado, né? E ele tá carregando pedra num cesto. Aqui a gente vê, tipo, uma picareta para cortar pedra. Aqui uma pessoa mais velha também, né? Com a roupa já e os sapatos bem estragados, ó. As pedras aqui que ele tá quebrando. E aqui a gente vê uma panela, o lanche que ele ia fazer, né? Aquela marmita. Que aqui no Brasil a gente chama esse pessoal, inclusive, de boia fria. Porque é o pessoal que ia trabalhar e não tinha condições nem de esquentar o seu almoço, né? Só parava para comer e continuava trabalhando daquele jeito árduo. Então, nessa fase do realismo europeu, eles vão tentar mostrar a realidade dos trabalhadores, mas não dos trabalhadores de escritórios, burocratas, sim os trabalhadores que trabalhavam em condições péssimas de trabalho. Por quê? Porque eles achavam que todo mundo devia ter contato com essa realidade para, a partir disso, tentar mudar a realidade. Essa outra obra, também do Almeida Júnior, ele fez quando ele volta, então, da Europa, já com essa visão mais realista na obra de arte. O que vocês percebem de realista nessa obra? Olha como é a casa. Vamos começar lá no último plano. A casa é de barro, gente, é o que a gente chama de pau a pique, tá? É um tipo de casa que é feita uma estrutura de madeira coberta com barro. Normalmente esse barro pisoteado, né, com os pés lá, fica lá semelhante àquelas casas de adobe da pré-história. Ainda tem pessoas hoje no Brasil que moram nesse tipo de casa, tá? Vejam lá que a madeira também que estrutura a casa já está velha, ó, apodrecendo. A própria escada, tá? Onde o personagem está sentado, você vê que é de uma madeira que já está mais estragada, é madeira e terra. Nem faz o degrauzinho, né, inteiro com a madeira. Então a gente tem aqui um suporte de madeira e dentro é terra pisada mesmo, que é como a pessoa vai subir, tá? Ele tá picando fumo, que a gente chama de fumo de corda. Tá aqui, ó, com provavelmente palha de milho sobre a orelha, também uns pedaços de palha jogado no chão, ó, tá tudo sujo, nada muito limpinho, tá? É um senhor que a gente percebe que tem as feições já mais sofridas, tá? Não tem as feições delicadas ou idealizadas que nem a gente via antes no lenhador. A calça dele, além de estar arregaçada, está toda suja de barro. E os pés também. Então, embora a técnica ainda se mantenha parecida para pintar, que é uma técnica acadêmica, a gente vê que ele vai mostrar outros valores na obra de arte, tá? Mas a técnica ainda não assusta. Por quê? Porque mostra a realidade que a gente vê, tá? A gente vai ter outros pintores também influenciados por vanguardas europeias, como o impressionismo, por exemplo. Tá? O impressionismo vem depois do realismo e ele vai querer representar a impressão que a gente tem da natureza, principalmente de cor e luz. Então, como os pintores faziam as pinturas normalmente ao ar livre, bem rápido para não perder aquela iluminação, as pinturas
deixam de ter aquela técnica acadêmica que a gente via e vão ter vai ter uma pintura em que a gente enxerga as pinceladas, elas parecem mancha. Então ela não se preocupa tanto com a forma, ela se preocupa mais com a impressão de cor e luz. Essa impressão Nascer do Sol, né, do Monet, que foi a obra, na verdade, que deu nome ao movimento impressionista, quando eles fizeram um Salão dos Excluídos lá na França. Aqui no Brasil, a gente tem, dentro dessa corrente artística, o Eliseu Visconti. Aqui vocês estão vendo a obra Primavera e vejam, ela já é uma obra mais manchadinha, né? Mas é uma obra ainda bem fácil de gostar, porque ainda representa a natureza semelhante em termos de cor e luz, né? A gente percebe nessa obra do Eliseu Visconti, que é brasileiro, uma influência bem grande, tá, da obra do Monet. Olha como ele representa essas flores também de maneira bem manchada na obra dele. Tá? Só que ele mancha também a figura humana. Ali ele representa a esposa e a filhinha dele, sentados na frente. Tá? Ó, aqui, ó, Moça no Trigal. Também tem bastante influência de uma outra obra, tá, do Monet, que ele vai representar a esposa e os filhos, tá, também numa plantação de trigo. Tá, ok? Veja que a pintura é manchadinha, tal, mas a moça ainda tá num estilo mais romântico, com flores no braço, tá? Ela ainda não tá com uma pintura que tenha uma força expressiva em termos de linha, tal, muito grande. É uma obra, como eu sempre digo, ela é fácil de gostar. Aí, em 1912, chega no Brasil um lituano chamado Lazar Segal. O Lazar Segal vai fazer uma exposição com as obras dele, em que ele vai mostrar também influências da pintura europeia. Nessa pintura, que se chama O Violinista, a gente vai perceber uma representação de relevo que vai lembrar muito as obras do Paul Cézanne, que é pós-impressionista. Olha a obra do Cézanne. Aqui é um autorretrato do Paul Cézanne. Então veja que as manchas são meio semelhantes, a gente percebe bem a influência da obra. O Paul Cézanne é francês, tá? Aqui tem outra obra do Lazar Segal, feita em pastel seco, tá? Sobre papel, se chama Asilo de Velhos. A gente percebe bem os traços aí do pincel, do pastel seco, desculpa, e também a representação de luz e sombra bem absorvida do impressionismo francês, tá? É meio estranho ainda para o olhar dos brasileiros, mas eles já conheciam a obra do Eliseu Visconti, o Lazar Segal não era brasileiro, era lituano, então tudo bem ele pintar a moda europeia. O grande choque vai acontecer em 1917, tá? Quando Anita Malfatti, que é uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora, professora, né, que nasceu aqui no Brasil, né, em São Paulo, em 1889, ela consegue ir estudar na Europa, tá? Ela vai ficar na Alemanha entre 1910 e 1914, vai estudar na Academia Imperial de Belas Artes de Berlim, tá? Vai estudar também nos Estados Unidos e ela volta para cá trazendo essa bagagem europeia. Bom, vamos lá. A Anita Malfatti, ela não é uma artista que nasceu em berço de ouro, ou seja, uma família que vem de uma família rica. Ela é de classe média, tá? Ela consegue estudar na Europa porque um tio dela ajudou ela, tá? E também porque ela já tinha prêmios aqui no Brasil, ok? E lá, como ela vai para a Alemanha, ela vai ter contato com um movimento artístico chamado expressionismo. O expressionismo, ele tinha a intenção de mostrar, através da linha, da cor e da forma, a expressão dos sentimentos mais profundos do ser humano.
Na Europa, o principal artista desse estilo é o Edvard Munch, tá? Com a obra O Grito, que é bem conhecida, né? Porque parece aquela Máscara do Pânico, tá ok? Mas veja, a Máscara do Pânico veio depois, tá? A obra O Grito veio bem antes, tá ok? Então, vejam, a obra da Anitta, ela é uma brasileira de classe média. A Anitta, ela tinha uma atrofia congênita no braço e na mão direita, então ela não tinha aquele corpo perfeito, tá ok? E nessa época não tinha esse negócio politicamente correto da gente aceitar as diferenças e tal. Então ela era pequenininha, miudinha, o bracinho direito, né, atrofiado, a mão também. Por isso ela desenvolveu a pintura com a mão esquerda. Era mulher e no início do século XX. E ela faz uma exposição individual dessas obras, que causa um estranhamento enorme. Por quê? Vejam que a cor da personagem, né, ela vai lembrar a obra fauvista. São cores fortes e que não correspondem à natureza, né? Olha a maneira que ela representa essas sobrancelhas, a velocidade da linha, né, que ela vai usar aqui no paletó do personagem, na pintura da gravata, no próprio fundo da obra. Então, a gente não vê a expressão tanto do rosto, do olhar, mas é uma expressividade que parece que ela pega e faz essas linhas com muita força, né? São linhas abruptas. Essas linhas que vão passar um grande sentimento para a gente, uma sensação de força, de violência mesmo, tá? Assim como vai aparecer na sua obra A Boba, tá? Que também vai estar nessa exposição, tá ok? Então a gente vai perceber a sinuosidade das linhas, essa força expressiva, por isso que a gente diz que ela tem bastante influência do expressionismo alemão, na linha, na maneira dela pintar. Não é que a pintura em si, as personagens sejam parecidas lá com Eduard Munch, mas o seu jeito de pintar, a força das linhas da pintura, das cores, o sinal das pinceladas, vão mostrar essa influência expressionista na obra da Anitta Malfatti, tá? E por causa disso, o Monteiro Lobato, né, vai fazer aquela crítica enorme que quem quiser está disponível no livro, deixa eu só confirmar a página para vocês. Opa! Aqui na página 285, inclusive com recorte de jornal que ele publicou, né, no Jornal Estado de São Paulo, tá? E que depois foi publicado também no livro que ele chama de Paranoia ou Mistificação, em que ele condena, né, as vanguardas europeias e junto com elas a obra da Anitta Malfatti, tá? Aqui eu trouxe só para comparar uma obra do Edvard Munch chamada Puberdade. Percebam a semelhança da forma de representar essa pintura, em que aparecem as pinceladas, as linhas, né? Além, claro, da expressão de vergonha, que é um sentimento muito forte, que o Munch vai mostrar na sua obra. Bom, vou acabar aqui com uma poesia do Oswald de Andrade, Erro de Português, que vai mostrar um pouco do que a professora de língua portuguesa falou na aula número 1 dela, que eu deixei disponível para vocês, que é a questão, né, de usar uma linguagem simples, tá? Evitar o uso de adjetivos, tá ok? Na sua obra, tá? E, enfim, a questão de ter uma duplicidade, né, na mensagem e ainda enaltecer o povo brasileiro. Então, vamos lá. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena!
fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português.